Oi pessoal, meu nome é Romeu Santana, eu sou médico neurologista, neurocientista. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês a convite da AMA-VC, né? Em virtude dessa semana em que nós comemoramos, né, a semana de combate ao AVC, uma semana importante de conscientização de combate a uma doença tão grave e tão importante do ponto de vista social e econômico no nosso país. Eu já me sinto muito honrado, né, pelo convite da AMA-VC, uma associação que vem fazendo um trabalho tão importante e tão bem feito nos últimos anos. Então, fico honrado com o convite e já antecipadamente parabenizo, né, a AMA-VC por todo o esforço, por todo o empenho que eles têm dispendido ao longo desses anos para tentar cobrir algumas lacunas, algumas dificuldades que os nossos pacientes ainda têm dentro dos nossos sistemas de saúde para lidar com essa condição pós-AVC, que é tão complexa e tão complicada, mas que, sem sombra de dúvidas, poderia ser bem menos árdua e tem sido menos árdua para alguns pacientes, vários pacientes, graças à dedicação de todo o pessoal da AMA-VC. Então fico aqui o meu agradecimento pelo honroso convite e os meus parabéns pelo trabalho e pela dedicação, especialmente em nome aí do Renato e da Sandra, que encabeçam todo esse brilhante movimento. A ideia é que a gente possa ter, nos próximos minutinhos, uma conversa bem informal, tá? Sobre a reabilitação hospitalar pós-AVC, né? Um serviço talvez pouco conhecido, certamente muito pouco disponibilizado, mas que é fundamental dentro de todo o contexto do AVC, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Antes da gente falar especificamente sobre a reabilitação hospitalar pós-AVC, é importante a gente dar um passo atrás para tentar entender um pouco melhor sobre a lógica do atendimento do AVC como um todo, o atendimento de uma forma integral e integrada, né? É muito natural e comum que nós vejamos que as pessoas, né, pensem no AVC naquela fase de ictus, aquela fase aguda, de tratamento de fase aguda, e muito tem se despendido de tempo e de dinheiro, de pesquisas no tratamento de fase aguda, o que é absolutamente importante, né, sem sombra de dúvidas, mas por melhor que seja o tratamento ao qual os nossos pacientes forem submetidos ou serão submetidos, né, após um AVC, muitos deles ainda, ou podemos dizer sem chance de erro, a grande maioria deles ainda vai ter que conviver no período pós-AVC com sequelas diversas de linguagem, de deglutição, sequelas motoras, sequelas cognitivas, e que podem e frequentemente são profundamente comprometedoras de sua qualidade de vida. Portanto, é importante sim uma grande preocupação e um grande investimento na porta de entrada. Porém, a gente tem que pensar que por melhor que esse trabalho seja feito, os nossos pacientes, na grande maioria, vão ter sequelas e é preciso que, de alguma forma, a gente esteja muito melhor preparado do que nós estamos atualmente para lidar com essa situação. Portanto, eu gostaria de só relembrar algumas questões com relação à abordagem, o tratamento em si do paciente com AVC. Bom, a gente deve pensar que o AVC é uma doença multifatorial, ou uma condição multifatorial, nem é propriamente uma doença, é um resultado de várias doenças, né? E que, como tal, diante da sua complexidade, ele deve ser conduzido dentro de um sistema de saúde, de forma que, de uma maneira integral e integrada, a gente consiga, portanto, fornecer
né, o melhor caminho para esse paciente ao longo desse processo de adoecimento. Né? Portanto, a gente deve pensar no AVC, uma condição tão complexa, a partir de uma linha de cuidados. Né? Uma linha de cuidados que prevê diversas estações de cuidados, estações nas quais, né, cada uma com sua responsabilidade, desde uma atenção primária, né, onde vamos abordar esses pacientes de uma forma preventiva, né, a prevenção primária, né, a prevenção de um evento, ou a prevenção secundária, uma prevenção de uma recorrência, né, passando pelo pré-hospitalar, por campanhas de conscientização sobre a fase aguda, sobre o reconhecimento de sintomas em fase aguda, né, que vão ser tão importantes naquele processo de admissão pré-hospitalar e que vai conduzir o paciente para o local adequado, para o hospital adequado, onde ele vai poder ser submetido ao tratamento adequado no tempo adequado. Né? Então passamos desde da atenção primária, pela hospitalar, até a urgência hospitalar. Uma vez atendido, tratado, feito toda a investigação necessária, esse paciente ele vai sair do hospital, na maioria das vezes, com algumas demandas de reabilitação e que vão exigir cuidados especiais. A maioria dos nossos pacientes vão ter grandes demandas nesse sentido. E pode ser, de fato, muito variável a condição do paciente quando ele sai de uma internação por AVC. Né? Pacientes com pequenos déficits discretos, que podem melhorar espontaneamente ou, eventualmente, com a reabilitação em regime ambulatorial, né? Com uma frequência, com uma intensidade não tão grandes a princípio, né? Mas essa não é a realidade da maioria dos pacientes. Né? Certamente mais de 50%, em torno de 60% dos pacientes, eles saem de uma internação por AVC com uma condição neurológica precária, que foi imposta de uma forma, na maioria das vezes, muito súbita a uma família, a um paciente que jamais tiveram ou pensaram em cuidar de um paciente com essa condição. Então as pessoas não estão adaptadas, o paciente não está adaptado, a casa não está adaptada. Né? Então é importante que, após uma alta hospitalar pelo acidente vascular cerebral, esse paciente seja devidamente encaminhado para serviços que possam promover um pouco mais até do que a reabilitação após AVC em regime hospitalar, mas mais do que isso, o que a gente chama de transição de cuidados. Né? A gente tem um paciente que sai de uma unidade hospitalar de alta complexidade e vai para casa numa condição de baixa complexidade. Portanto, muitas das vezes os familiares, o paciente, o domicílio, os cuidadores estão absolutamente despreparados para lidar com aquela condição, o que frequentemente leva a complicações, internações precoces e aumenta expressivamente a morbidade desses pacientes. Então, quando nós temos pacientes com um comprometimento neurológico um pouco mais importante, mais intenso, é de fundamental importância que se passe por esse processo de transição de cuidados, que pode acontecer dentro de um hospital, unidades de transição, onde há um foco prioritário no trabalho interdisciplinar de recuperação de déficits, né, um trabalho de reabilitação, especialmente com estruturas adequadas, ginásios de reabilitação, uma reabilitação mais intensiva, diária, eventualmente até mais de uma vez por dia, né, obviamente muito bem dimensionados para cada paciente dentro da capacidade de cada um, mas que em paralelo a esse processo, que pode durar algumas semanas, que seja feito um trabalho de transição, no qual é muito importante a presença dos familiares e dos cuidadores em geral, para que de fato se capacitem para poder lidar com a nova condição
de conduzir um paciente com essas dificuldades em domicílio. Durante esse período, obviamente, por um processo de reabilitação, diversos outros cuidados de transição podem e devem ser conduzidos, né, com tentativa de retirada de sondas, seja urinária, seja sonda enteral, eventualmente uma decanulação de traqueostomia, tratamento de eventuais úlceras de pressão, enfim, diversas condições clínicas, né, que se bem conduzidas podem reduzir consideravelmente o risco de morbidade com reinternações precoces desses pacientes quando para domicílio. Seriam unidades ou hospitais de média e baixa complexidade, né? Então a gente sairia de um hospital de alta complexidade na fase aguda, passando por uma instituição de média e baixa complexidade para fazer reabilitação e transição de cuidados, para então que esse paciente seja devolvido com toda a segurança para o conforto do seu lar, com segurança e mais tranquilidade, não só do próprio paciente, como dos seus familiares e cuidadores. Espero que eu tenha sido claro, objetivo. Mais uma vez agradeço a oportunidade e parabenizo a AMA-VC pelo trabalho que tem sido desenvolvido. E mais uma vez, vamos divulgar, vamos promover o conhecimento, né, no dia 29 de outubro, dia de combate, o Dia Mundial de Combate ao AVC. É muito importante que nós todos da sociedade, nós que convivemos com os pacientes, seja como profissionais de saúde ou não, que nós nos conscientizemos e que nós tentemos, né, conscientizar todas as pessoas da importância da prevenção, do cuidado de fase aguda, dos cuidados hospitalares, dos pós-hospitalares, haja visto que essa condição tem um profundo impacto pessoal e social, né, na nossa comunidade. Um abraço a todos.